Olá pessoal, Manuel na área e hoje para revelar os 5 piores pecados, erros que as empresas cometem no pós-venda e como evitá-los. É impressionante como as empresas fazem de tudo para fazer uma venda, convertem aquele lead num cliente e depois simplesmente somem, abandonam esse cliente, né? A Deus dará. Isso acontece muito mais do que você pode imaginar. E para evitar tudo isso, como a gente corrigir, né, essas questões do pós-venda, a gente preparou um vídeo com muito carinho para você. Se fizer sentido aí, já dá um like, chama os amigos, compartilha. É isso aí. Você está preparado? Mas afinal de contas, o que é o pós-venda? E por que ele é tão importante? Bom, o pós-venda é todo o período depois que o cliente efetuou uma compra com você. O que você vai fazer depois com as informações que já você coletou nessa primeira transação que você fez com ele. O que você... É muito mais do que um obrigado, né? É você estar atento, você pedir um feedback, você dar apoio a ele, você conseguir, você dar mais informações para ele, você fazer ele dar informações relevantes para ele usar melhor o seu produto ou serviço, né? Você dar algumas informações essenciais, né, após um serviço que você prestou para ele. Enfim, você manter contato ativo, dando informações de fato relevantes que possam melhorar a experiência dele, o uso dele, né, com o seu produto ou serviço. Afinal de contas, quem cuida dos seus clientes no pós-venda transforma clientes em fãs, em verdadeiros promotores do seu negócio. Mas vamos lá, quais são, Manuel, a pergunta que não quer calar, quais são os piores erros que as empresas cometem no pós-venda? Erro número 1, simplesmente esquecer do cliente. O cliente fez uma transação com você, fez uma compra de um produto ou serviço e você simplesmente ignora ele pelo resto da vida. Você não manda nenhuma informações, você não faz um contato para saber como ele está, se ele está gostando do produto, né, se ele precisa de um apoio, se ele precisa de alguma informação, né? Enfim, você simplesmente o abandona, né? E isso daí é muito mais comum, a imensa maioria. É uma coisa até surreal, né? Porque assim, as empresas gastam tanta energia, tanto investimento para conquistar o cliente, e depois que conquista o cliente, simplesmente o abandona. Então, não faz nenhum sentido. O que você pode fazer, né, para corrigir isso? É você manter um contato, dependendo do tipo de serviço ou produto que você entrega para ele, frequente. Primeiro, para perguntar se ele está satisfeito, se ele está com alguma dúvida, se ele tem alguma coisa, algum feedback para dar, né? Como que a gente poderia ajudá-lo a melhorar ainda a experiência dele no pós-venda. Enfim, informar ele, né, que agora, depois de um mês, você precisa retornar aqui, ou você precisa comprar alguma coisa nova, você precisa aperfeiçoar, enfim. É manter contato, mas não manter um contato por manter um contato com informações relevantes que possam agregar para o seu cliente. Erro número 2, simplesmente não ouvir o seu cliente, ignorar o seu cliente. O seu cliente fez reclamações, fez apontamentos, demonstrou, né, que insatisfação, e você simplesmente, né, não fez nada com isso, não deu um retorno para o cliente prático para corrigir isso, né, e isso é terrível. O cliente se sente completamente abandonado, uma indiferença total. E o que você pode fazer sobre isso? Ouvir e agir. Ouvir e dar um retorno imediato para corrigir essa insatisfação, para corrigir o rumo, para corrigir a rota, né, dessa relação aí. E muitas vezes um problema muito bem resolvido, né, vira uma grande oportunidade do cliente ficar ainda mais encantado com você.
De repente, se ele não tivesse tido nenhum problema, né? Ok, maravilha, tal. Agora, se ele tem um problema e a atitude da empresa é resolver da melhor forma possível, da maneira mais rápida possível, tal, você acaba criando um encantamento extra, né? Então, pensa nisso. Terceiro erro, atendimento robótico, generalizado, frio, aquelas mensagens automatizadas que você trata todos os clientes da mesma forma e o cliente percebe isso nitidamente, né? É um erro crasso. Então, a partir das informações que você já tem do seu cliente, personalize a comunicação, né? Chame ele pelo nome, né? Pergunte de algo extremamente específico sobre o caso dele, sobre a especificidade dele, né? Enfim, para ele entender primeiro que você de fato se importa com ele, que você trata ele como um ser único e não, né, com uma mensagem padronizada, automatizada, que ele não vai dar a mínima bola. Afinal de contas, a falta de personalização quebra qualquer conexão emocional. Erro número 4, não resolver os problemas com agilidade. Quando surge um problema, um passa para o outro, né? Ou você fica aquela, não, isso não é do meu setor, não é da minha área, eu vou ver, eu vou analisar, eu te dou um retorno e não dá o retorno. Tudo isso é péssimo. O cliente se sente muitas vezes enrolado e ele está com problema, o problema está com ele, né? Então você precisa ter, primeiro, agilidade em ouvir e dar uma solução, né? E processos que garantam isso dentro do seu negócio, dentro da sua empresa, né? Primeiro resolve, depois vai achar de quem é a culpa, qual é a responsabilidade e tal. O importante é mostrar agilidade em resolver o trabalho, o problema do cliente da melhor forma possível. Erro número 5, não reforçar o valor da sua marca. Você simplesmente não faz mais nenhum contato com o cliente se esquece dos seus diferenciais, esquece até porque ele de fato escolheu você e não um outro concorrente, né? Então, é fundamental, você já tem o e-mail dele, você já tem o WhatsApp dele, você reforçar, com o nosso produto, usando o nosso produto, você tem esse benefício, né? Usando o nosso serviço, você ganha isso, você tem essa vantagem, enfim, então lembrar constantemente, né, os diferenciais que fizeram, né, aquele cliente comprar a primeira vez de você. Lógico, fazendo isso de uma forma sutil, elegante, né, da maneira adequada, sem se tornar chato ou pegajoso. Bom, espero que esses 5 erros mais comuns, né, e as soluções para evitá-los, né, tenha feito sentido para você, tenha sido produtivo, né, para você pensar aí e adequar tudo isso para a sua realidade, para o seu negócio, tá? Dá um like aí, compartilha com os amigos e não se esqueça, toda quinta-feira tem vídeo novo no nosso canal. Um beijo no coração e até a semana que vem.